Olá pessoal, meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e nós estamos aqui com o Espaço Heráclito. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, inclusive especial para mim, porque ela é minha amiga de muitos anos. Nós fizemos cursinhos juntos, aqui num cursinho que fica próximo à Paulista, e fizemos graduação juntos no curso de Ciências Sociais, ali na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Eu estou aqui hoje com a minha amiga Vânia Tsutsui e ela tem uma trajetória, pessoal, muito peculiar após a conclusão da graduação. Eu gostaria até que a Vânia começasse falando conosco, dizendo sobre essa trajetória que a levou a trabalhar com as Nações Unidas. E, em primeiro lugar, agradeço pela sua presença, Vânia. Muito obrigado. Flávio, muito obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite tão gentil e falar que eu estou muito alegre de estar no teu programa. Muito obrigado. É uma alegria, um orgulho para mim estar aqui participando junto contigo. Então, depois da conclusão do curso de Ciências Sociais, eu fui fazer um mestrado em Estudos de Desenvolvimento no Instituto de Altos Estudos Internacionais e Desenvolvimento lá em Genebra, né? Você tinha me dito. Isso. E aí era um mestrado muito vinculado a combate à pobreza, a desenvolvimento sustentável, e era algo com que eu já queria trabalhar. Quando que surgiu, Van, esse afã para que você trabalhasse com programas de combate à pobreza, combate à fome? Olha, Flá, eu acho que logo quando eu comecei a escolher o curso de Ciências Sociais, era por uma razão de trabalhar e tentar mudar as coisas, tentar construir algo, uma sociedade melhor, enfim, lutar... Aí, nesse sentido, você se vinculava mais a uma tradição que buscava melhorias possíveis, não, digamos, uma tradição mais revolucionária. Então, você sempre se aproximou de uma tradição, digamos, que procurava reformas mais imediatas. Seria alguma coisa assim? Sim, de um certo modo, sim. Sim. E aí, essa minha ânsia de mudar no que seja possível fez com que eu procurasse também trabalhar em outros países mais pobres e tentar me vincular a alguns projetos que fossem relacionados a essa mudança. E depois do término do seu mestrado, você começou a trabalhar com as Nações Unidas? Isso, na verdade, depois do término do mestrado, eu comecei a trabalhar em Moçambique. Ah! Isso, com as Nações Unidas. Como é que foi a experiência na ex-colônia portuguesa ali? Não, Moçambique é um país maravilhoso, é muito rico culturalmente, mas também muito pobre. Então, eu estava trabalhando lá, foi lá que eu comecei a trabalhar com o Programa Mundial para a Alimentação, que é a agência humanitária da ONU relacionada ao combate à fome e principalmente a questões emergenciais de países que estão em guerra ou que sofreram catástrofes naturais. Então, foi lá em Moçambique que eu comecei o trabalho com... Que tipo de ação efetiva vocês têm? Que tipo de ação concreta? Ação por base de alimentação, educação? Em que base vocês estão concentrados para realizar esse programa? Essa agência da ONU é especializada em combate à fome. Tá. E é uma agência humanitária. Isso quer dizer, eles vão atuar em lugares que precisam de ajuda imediata de alimentos, pessoas passando fome. Então, essa é o foco principal dessa organização. Eu estou vinculada mais a um projeto na área de desenvolvimento, porque eu tenho trabalhado com políticas públicas e desenvolvimento de capacidade em governos africanos e está mais ligado ao desenvolvimento das estruturas. Agora, em Moçambique, você não passou por situações de um país que havia deixado a guerra civil recentemente, certo? Não, já havia um tempo que eles tinham passado pela guerra civil. Agora, depois de Moçambique, você foi para outro país extremamente crítico nesse sentido. Sim, também depois de Moçambique, na verdade, logo após Moçambique, eu voltei para o Brasil e continuei trabalhando no Nordeste, no sertão brasileiro. Aí eu já estava com uma outra organização e era um projeto de acesso à água e, na verdade, ano passado mesmo, e esse ano, a gente tem uma das maiores secas na região Nordeste. Você notou que você poderia dizer que, baseado nessa experiência que você teve ali no Nordeste,
políticas públicas como a do Bolsa Família têm viabilidade muito forte para melhorar a vida dessas pessoas? Elas fazem efetivamente diferença ali nessas regiões de miséria, por exemplo, do Sertão Nordestino? Com certeza, Flávio, com certeza, porque nesse trabalho eu viajei muito pelo sertão e fui a campo várias vezes em regiões muito isoladas. Conversava com famílias que estavam, de fato, numa pobreza extrema. E eu fui justamente nesse período da seca nordestina, na pior seca dos últimos 40 anos. E eu conversava com a família, com as pessoas e perguntava como eles estavam sobrevivendo a isso. Como eles estavam, enfim, lidando com toda essa situação extrema. E a mediação da política pública era fundamental para que eles pudessem se alimentar. Sim, sim. Seria interessante dizer isso para esse público aqui de São Paulo, mais, digamos, de uma classe média mais conservadora, que pede, que às vezes chama essas pessoas de vagabundas. Essas pessoas estão passando por miséria e nem há capitalismo propriamente dito ali. Então essa mediação dessa política pública tem um papel fundamental de começar a dar sobrevida a essas pessoas, conforme a Vânia está colocando aqui, né, Vânia? Faz uma diferença. É assistencialista? Uhum. É assistencialista. Mas faz uma diferença, às vezes, entre morrer de fome ou não morrer de fome. De certa maneira, a assistência para eles ali é para sair de uma condição de inexistência quase imediata pela fome e chegar a um patamar de dignidade mínima. Sim, seria essa a proposta, sim, claro, né? Claro. E começar a dinamizar o comércio local, né? Uhum. Você ficou quanto tempo ali no Nordeste, Vânia? Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, morando lá no Nordeste. Você viu melhoria, assim, além da alimentação dessas pessoas, você sentiu que elas puderam progredir em outros sentidos com essa mediação do programa? Olha, conversando com as pessoas e perguntando a respeito dos últimos 10 anos e comparando com períodos anteriores, você percebe que há uma mudança gigantesca. E é só pegar a estatística, né, brasileira, o índice de desenvolvimento humano agora, que saiu há pouco tempo. Parece que houve uma notícia que parece que houve redução da desigualdade de renda em 80% dos municípios brasileiros, né? Pois é, e um foco muito grande na região Nordeste, né? Desenvolvimento da região Nordeste. Depois desse 1 ano e meio, é isso? Que você ficou no Nordeste, você foi para... Eu fui para Ruanda. Ruanda é um país extremamente crítico, né? Sim, sim. Ruanda é um país muito interessante, porque acho que o público também conhece a história. Em 94, que houve genocídio em Ruanda, foram 800 mil pessoas mortas em 100 dias. E houve uma peculiaridade dessas mortes, Vânia. Elas foram feitas com armas de fogo, não? Sim, não foi ninguém apertando um botãozinho e explodindo nada, foi uma força física tamanho usando machetes, né? O machete, você pode explicar para nós o que seria o machete? Que tipo de instrumento é o machete? É um machadinho, né? Um machadinho que as pessoas usam no campo para cortar madeira ou para matar animais. E elas usaram, então, essas machetes. Ivan, qual foi a origem? Você está me dizendo que houve, então, um genocídio em Ruanda. Sim. Que origem tem esse genocídio? Você pode fazer uma reportagem histórica aqui para nós sobre como esse genocídio aconteceu? Claro, então, esse genocídio está muito ligado, infelizmente, a uma suposta diferença étnica entre 2 grupos tribais, os Hutus e os Tutsis. Os Tutsis, durante a colonização belga de Ruanda, eram considerados mais desenvolvidos porque eram mais altos, tinham o nariz mais afilado, tinham um porte mais europeizado. E os Hutus, eles eram mais baixinhos, mais fortes, com o nariz mais alargado e eram considerados inferiores, então, pelos europeus. E eles começaram uma classificação horrenda, étnica, entre Tutsis e Hutus. Classificação que não havia, é bom frisar, antes do início da colonização belga. Exatamente, era uma classificação que surgiu durante a colonização. Então, haviam cartas de identidade, né? Carteiras de identidade de classificação étnica. Você está agrupado como Hutu ou você é Tutsi? E essa classificação étnica implicava dizer se a pessoa poderia trabalhar em um cargo de Estado, exatamente, se ela poderia ascender ter socialmente. Acesso à educação, ou, enfim, ter uma classe privilegiada e outra que era subalterna completa. Subalterna completamente. Tá.
E isso então criou uma situação que é fácil imaginar, né, de tensão claro. muito grande. Uhum. Em Ruanda, o governo, os Tutsis então foram colocados no poder pelos belgas durante um período. Houve uma revolta dos Hutus que então, após a independência, tomaram poder. Nós estamos falando de que ano aqui? Aí a gente está falando da década de 50. Tá, então, ou seja, no pós-Segunda Guerra Mundial, quando começou a haver o processo de independência das antigas colônias africanas. Exatamente. E aí Ruanda começou no processo de independência também. E após o processo de independência, os Hutus, então, tomaram o poder. A maioria espoliada agora iria começar a massacrar essa minoria que era tida como elite pelos belgas. Exatamente. Esse sentimento histórico latente agora vem à tona. E os massacres, eles começam ali, eles começam na década de 50. Mas não tomam a dimensão de um genocídio como iria acontecer na década de 90. Exatamente. Por que eles não eclodiram como genocídio então? Vânia. Olha, eu acho que é um contexto, né, histórico que facilitou o genocídio em 94. Né? Teve todo também a não atuação da comunidade internacional durante o genocídio de 94 foi uma catástrofe. Né? Isso, eu sei que você trabalha para as Nações Unidas, mas é muito importante que eu te faça essa pergunta, até porque o Espaço Heráclito quer trazer esse tipo de contraposição crítica. Me parece que as Nações Unidas têm uma preocupação efetiva com a melhoria das condições de diversas populações que estão correndo risco social efetivo, porém, em 94, houve uma ajuda seletiva, digamos, um princípio seletivo de ajuda, porque acontecia o problema nos Balcãs de nacionalidades de pessoas brancas que foram amplamente ajudadas pela OTAN, pelas Nações Unidas. Mas os ruandeses parece que foram deixados por si mesmos. É isso? Como que você pode explicar isso, Vânia? Exatamente isso, Flávio. Em 94, a comunidade internacional fechou os olhos para Ruanda. Eles não fizeram nada. A missão de paz da ONU estava em Kigali, na capital de Ruanda. Eles viam tudo o que estava acontecendo. Reportavam para Nova York, para a ONU, em Nova York. Quem era o presidente da ONU, então? Você se lembra? Era o Kofi Annan, que estava como secretário-geral da ONU. Que, se eu não me engano, é um africano, certo? Sim, de Gana. Ele é de Gana, ele é ganense. Tá. Isso. Então, mas também tem toda a atuação dos Estados Unidos, a indiferença do Conselho de Segurança. Na época era Bill Clinton, né? Tá. E então... Tido como um presidente progressista. Sim, mas infelizmente não houve nenhuma atuação da comunidade internacional. Eles sabiam do que estava acontecendo em Ruanda, porque eles tinham tropas em campo para serem enviadas. Não, eles estavam ali mesmo. Eles estavam no país. Porque eles estavam observando essa transição de governo, e aí Hutu e Tutsi. Porque havia naquela época um acordo que eles chamam Acordo de Arusha, que é na Tanzânia, para fazer uma divisão de poder. A Ruanda fica situada ali na parte, digamos, sudeste da África, né? Ela é considerada África Oriental. Tá. E ela faz divisa com Burundi ao sul. Inclusive, em Burundi é muito interessante porque é a mesma comunidade étnica, são Hutus e Tutsis. E também teve um genocídio em Burundi, só que ninguém fala nada sobre isso. Que foi em 93. Congo, que fica ao lado ocidental. E depois... é um país, você já até me disse isso, que é um país cuja territorialidade é maior do que a Europa Ocidental. Exatamente, é gigante, né? É um gigante. E Ruanda é aquele paizinho minúsculo. Enclave, digamos que um enclave. E lá Uganda, Tanzânia e Ruanda. E seria interessante, pessoal, dizer para vocês que eu tive uma conversa parecida com essa há alguns meses com a Vânia, e ali a gente estava falando justamente sobre Ruanda, sobre essa experiência da Vânia de trabalhar com projetos de combate à fome e desenvolvimento nesses países, e a Vânia começou a me falar sobre um filme que então ela havia visto, que se chama Tiros em Ruanda, justamente sobre a iminência desse genocídio. Eu assisti a esse filme e há um outro que a Vânia havia me indicado, que chama Hotel Ruanda, que é até mais conhecido, mais famoso, mas a meu ver o Tiros em Ruanda é até superior ao Hotel Ruanda. E eu assisti esse filme e até escrevi
um ensaio ali na minha coluna da Carta Maior que se chama Não Haverá Tiros em Ruanda. E esse Não Haverá Tiros em Ruanda parece algo pacifista, mas eu até gostaria que a Vânia dissesse por que esse nome do meu ensaio, Não Haverá Tiros em Ruanda, é extremamente trágico e brutal. O que aconteceu, Vânia? Esse filme é realista, ele consegue retratar aspectos da iminência do genocídio? Eu acho que esse filme retrata muito bem a não ação da comunidade internacional durante o genocídio, porque exatamente não haverá tiros em Ruanda foi o caso das nações, as tropas das Nações Unidas que estavam lá em Ruanda e não tinham autorização para fazer nada. Não tinham autonomia para agir. Exatamente, não tinham autonomia para agir. E, portanto, não podiam impedir que os Hutus, que estavam massacrando os Tutsis, terminassem, né, aquele massacre todo. E, portanto, e isso é um absurdo. O nome do título em inglês é Shooting Dogs. Ou seja, atirando em cães. Atirando Por que em tem cães? esse nome, Vânia? Porque justamente durante o genocídio, os corpos ficavam nas ruas e eram milhares de cadáveres em putrefação. E os cachorros iam comer, se alimentar dos mortos. Então, nesse filme eles falam Shooting Dogs, atirando em cachorros, porque eles falavam que eles tinham autorização apenas para atirar nos cachorros que estavam comendo os cadáveres. E isso não era, enfim, eles não tinham autorização para realmente intervir. Ou seja, a intervenção era contra os cachorros para evitar a putrefação e, digamos, a morte dos soldados que poderiam ser contaminados. Pois é. Porque as pessoas que estavam morrendo por via desse genocídio perpetrado pelos Hutus contra os Tutsis não sofriam qualquer tipo de represália por parte dos soldados. E aí eu ia te perguntar, quando houve o genocídio, depois você chegou a comentar comigo que esses assassinos, os genocidários, fugiram para o Congo. E aí o que aconteceu no Congo, junto à fronteira? Exatamente, porque como é que o genocídio acabou, na verdade? O genocídio acabou com a entrada de rebeldes tutsis de Uganda vindo para Ruanda e tentando acabar. Ou seja, foi uma intervenção nacional, foi uma intervenção dos tutsis para acabar com o genocídio. E os assassinos fugiram então em massa, com medo de retaliação, com medo da vingança. Claro. E fugiram em massa para o Congo. É claro que nessa fuga também haviam pessoas civis, haviam pessoas que de fato não tinham tomaram parte ou teoricamente não haviam tomado parte no genocídio. Exatamente. E fugiram para o Congo. E no Congo, então, você tinha milhares, na verdade 1,5 milhão de refugiados. E ali... o que fizeram as Nações Unidas com relação a esses refugiados que eram genocidários e foram se instalar no Congo? Então, eles foram socorridos pelas Nações Unidas. Então, é incrível. Depois do genocídio, eles arrumam dinheiro para construir campo de refugiado, para dar comida. Você viu algum possível alguma possível razão geopolítica para que tenha havido ajuda para esses genocidários no Congo? O Congo tem mais riqueza mineral? Qual é a fonte? Por que essa ajuda das Nações Unidas? Não foi político, foi apolítico. Exatamente isso. Apolítico, porque eles não entendiam, de fato, a dinâmica do que estava acontecendo ali. Então, eu vou interromper um pouquinho a Vânia, nós vamos fazer um intervalo rápido e voltamos já já, pessoal.